Apita o árbitro inicial mais uma vez. Excelente noite de terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede, edição de número 214, especialmente para Mário Cardoso, ele que gosta que eu conto edição por edição aqui no ar. 214, Esporte na Rede mais uma vez, ao vivo para você. Hoje vamos falar de Dunga. Na semana passada, recebemos aqui um comentário de internauta, uma pergunta de uma internauta, da Juliana, que sempre acompanha a gente, perguntando o que a gente achava do Dunga na seleção brasileira. Então hoje vamos falar de Dunga no Esporte na Rede. Vamos falar também de Copa Libertadores da América. Afinal de contas, nesse meio de semana, se define a final, né? As semifinais já estão praticamente definidas. Alexandre Aníbal me falará se o Defensor pode reverter o resultado, viu, Aníbal? Depois você vai falar de Libertadores. Então tem Libertadores da América para você. Final, portanto, já vai ser definida neste meio de semana. E, claro, tudo o que aconteceu no GP de Fórmula 1 deste final de semana com o Paulo Arnaldo Lima, nossa velocidade da bola. E aí, essas Mercedes aí, aquela ordem para o Hamilton abrir para o Rosberg, isso aí é bom ou não é para o esporte? Para o esporte, com certeza não é. E a equipe, o que tem a dizer? Paulo Arnaldo Lima vai analisar tudo para você já. Então participe com a gente, fique com a gente, porque o programa é recheadíssimo de atrações. É ou não é simpatia da bola, Luciane Bruno? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a vocês aí de casa, boa noite aos nossos convidados, que já o Leandro apresenta para você, e claro, os nossos comentaristas, que mais uma vez vêm aqui abrilhantar o nosso programa, e a nossa plateia de hoje, sejam bem-vindos, né? Você de casa, você deve participar do Esporte na Rede e deve também mandar a sua pergunta, o seu comentário, a sua crítica, enfim. Você participa pelo Facebook, em tempo real ao vivo, conversa comigo, bate aquele papo e participa do programa. Lembrando também que aqui no site da UpTV você deixa também a sua pergunta e, claro, né, a sua dúvida, enfim. E na opção participe aqui no site, lembrando você de casa, tá? E lembrando também que nós temos uma pergunta da noite para você, que é a seguinte, que vai aparecer aí na sua tela, tá? Quem vai, né, fazer a final da Copa Libertadores da América? Quem vai fazer a final da Copa Libertadores da América, na sua opinião? Então você mande aí a sua opinião, quem você acha que realmente merece estar aí na final. E também temos o e-mail do programa, caso você esteja assistindo a reprise do programa, tá? Que é o pgmesportenarede@gmail.com, pgmesportenarede@gmail.com, que é mais um canal de comunicação com o Esporte na Rede. E claro, estou aqui esperando a sua participação. Isso aí, participe com a gente, portanto, o programa hoje recheado de atrações. Alexandre Aníbal, nossa enciclopédia da bola, boa noite. Quem faz a final da Copa Libertadores da América? Continuo bancando, São Lourenço e Defensor. Rapaz! Continuo bancando da semana passada, palpite, então esperemos até amanhã. É amanhã, né? Esperemos até amanhã. Hoje tem jogo já da Libertadores. Mas hoje é o jogo hoje é uma semifinal, a final do Defensor é hoje. Então hoje o senhor saberá. No final da noite de hoje saberemos quem que será o primeiro finalista da Libertadores. Boa noite, Leandro, Luciane, Paulo Arnaldo, Mário e os nossos ilustríssimos convidados. Daqui a pouco serão apresentados. Rapidinho, dois destaques, Leandro. Primeiro do basquete, né? A gente viu que teve aí durante essa semana que passou o campeonato sul-americano lá na Venezuela, na Isla Margarita, né? E o Brasil, por muito pouco, nem se classificou para o Pan-Americano. Jogando com o time B, é verdade, né? Não contando com as suas principais estrelas, mas a equipe brasileira perdeu para a Argentina, depois perdeu para a Venezuela e conseguiu a classificação para o Pan-Americano, derrotando ontem a equipe do Uruguai. Na final, a equipe da Venezuela venceu a Argentina e foi campeã sul-americana. A Venezuela que vem com um time forte. E outro destaque muito rápido, falando do Mundial de Atletismo Sub-20, que foi lá nos Estados Unidos. O Brasil ganhou 2 medalhas, né? Uma com o lançamento de disco, né? Algo que até outro dia ninguém dava a menor bola aqui para o Brasil, né? Sempre fomos muito tradicionais em salto triplo, salto em distância, corridas, enfim. E houve uma medalha do Brasil de ouro no lançamento de disco feminino, né? E uma medalha de bronze no salto triplo, mas aí já é uma tradição bem antiga da equipe brasileira de atletismo. Então esses aí os destaques de início. Mas aqui ninguém dá bola pra nada, viu, Aníbal? Ainda bem que a moça do disco conseguiu aí ganhar ouro, mas ninguém dá bola pra nada que não seja futebol, essa que é a grande verdade. Paulo Arnaldo Lima, velocidade da bola, boa noite, PA. Quem faz a final da Libertadores? Olá, meu amigo Leandro Martins, boa noite ao nosso internauta, boa noite aos nossos convidados de hoje, boa noite a Aníbal, ao Mário, a Luciane. E bom dia, boa tarde se você estiver vendo a gente aí de manhã ou pela tarde aí.
Bom, meu destaque, antes, respondendo a sua pergunta, eu ainda estou cravando ali Nacional e São Lourenço, claro, né? Eu já falei Agora na mais do que semana nunca, passada, né, Paulo Arnaldo? mas assim, a gente vai falar ainda de Libertadores, mas eu ainda acho, bom, do lado do São Lourenço, acho que dificilmente o Bolívar vai conseguir reverter, só se o outro Cometa Rally aparecer de novo aí, né? Mas acho que está em aberto Nacional e Defensor. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a Libertadores. Mas o meu destaque inicial, infelizmente, é para fugir um pouco da questão do esporte, mas falar de vandalismo, falar de coisas que a gente está careca e estamos cansados, né, na verdade, que é essa situação lamentável que aconteceu na Arena Corinthians. Careca o senhor está ficando mesmo, né? Tô mesmo, é isso aí. Aliás, os 3 da bancada, Os né? 3 da bancada aqui. Os meus cabelos são só brancos, por enquanto. Eu tô fora desse aqui, time aí. Desfalque, Meu time é outro, é o do aqui abdômen protuberante. Aqui o desfalque é pesado, viu? Mas só para pontuar esse caso mais uma vez, e aquela sensação de impunidade, né? Torcedores foram lá, quebraram os bancos do estádio, e a sensação de impunidade, de que nada vai acontecer, permanece. Eu espero, né? Tenho a esperança de que esses caras sejam detectados, as pessoas que fizeram isso, e deveriam mandar esse pessoal voltar lá e refazer, reconstruir lá o banco, consertar, porque isso deveria ser uma punição e ficar 5 anos sem pôr os pés dentro do estádio. Mas a gente tem que amadurecer muito, também não há boa vontade de nenhuma das partes, a gente continua aqui falando a cada 2, 3 meses sobre esse tipo de problema, quando não é vandalismo, é violência entre torcedores, enfim. E é um problema que sai lá do futebol, respinga aqui fora e também está na sociedade. A sensação de impunidade, infelizmente, permanece. É um tema chato, mas não dá para passar batido. Mais necessário. E eu, mais do que ninguém, Paulo Arnaldo, sou muito à vontade para ser solidário a você, porque eu sempre defendi o conforto nos estádios, né? Acho que tem que ter conforto sim e tal, mas a gente tem que começar a rever essa posição, fazer um debate sobre isso, porque você tem cadeira para ninguém sentar durante o jogo, né? O torcedor de arquibancada normalmente não senta, então você não tem esse hábito de sentar. E, para piorar, destrói ainda o assento. Então, peraí, né? A gente tem que realmente refazer esse debate aqui do conforto no estádio. Você vai dar um banheiro bacana para quê? Para o cidadão levar o secador de mão lá, que nem levaram também? Na Arena Corinthians? Pô, aí não dá, né? Aí é uma brincadeira. Com a gente também, o equilíbrio da bola, Mário Cardoso. Boa noite, Marião, quem faz a final da Libertadores. Boa noite, Leandro Martins, Luciane, Paulo Arnaldo, Aníbal, convidados, né, a todos que estão assistindo. GP, obrigado, fazia um tempinho que eu não vinha. Vou tentar ser breve, porque eu gostaria de falar de vários assuntos. Clássico da Arena, um clássico importante, histórico, bonito, cheio de emoção. Nota lamentável, porque torcedores do Palmeiras foram até o estádio sem nenhum incidente e saíram de lá promovendo destruição no estádio, dando uma nítida demonstração de que não estão preparados para ver esse futebol e mostrando como quem administra vai ter dificuldade para fazer funcionar um produto desse, né? Que o torcedor do Palmeiras tenha paciência e calma e não entre em desespero, porque o Palmeiras não tem time para ser rebaixado, que eu imagino que seja uma preocupação que deva acometer o palmeirense, né? No ano do centenário, difícil, né? Enfrentou um adversário superior, que é o Corinthians, com peças melhores, que trabalhou melhor o intervalo da Copa do Mundo. O Palmeiras está se acertando, está mudando tudo. Então, calma para o torcedor palmeirense. O torcedor do Corinthians tem motivos para sorrir, parece que o Timano acertou o time, e que é isso que pode dar alegria. Já tinha jogado bem na quarta-feira contra o Bahia. Lembrar que a sequência do Palmeiras, logo depois que voltou da Copa, ele já não tinha saído bem. E quando ele voltou da Copa, ele enfrentou o Santos na Vila Belmiro, o Cruzeiro, líder do campeonato, que está batendo em todo mundo sem tomar conhecimento, embora a arbitragem tenha dado uma força danada no jogo contra o Figueirense, e depois jogou contra o Corinthians na Arena. Então é normal que o Palmeiras tenha sofrido 3 derrotas. Destaque para o Santos, que vive o processo eleitoral perigosíssimo. Desculpa, eu já vou terminar, eu ia falar do São Paulo também, eu vou falar só do Santos. Tem a eleição e tem acusações de que tem sócios sendo cadastrados, que vão poder votar pela internet, são sócios fantasmas, de uma parte. Da outra parte, tem a declaração, eles botaram na internet uma foto de uma pessoa espancada, dizendo que os seus conselheiros votarem com determinado lado lá, enfim, assim, a resposta seria essa, atitudes vindas de torcidas e torcedores organizados. Se a gente não, eu que sempre adorei torcida organizada quando era moleque, fui em todas que você pode imaginar, de todos os times, infelizmente me vejo nessa situação de que a violência extrapola tudo e que as pessoas não conseguem trabalhar, também estão se sentindo ameaçadas na hora de exercer sua função. Eu já vi gente da área do jornalismo esportivo orientar bons repórteres, falar assim, isso você não pode falar, filho, porque senão você pode sofrer represália na rua. Mas eu, como assumi esse microfone aqui, essa bancada é livre, então tem que vir aqui, porque a gente está discutindo por que o futebol está falido e vai falar sobre o Dunga, que é só a ponta. E quem é a final da Libertadores vai ser Nacional e São Lourenço.
Muito bem, muito bem dito, viu, Mário Cardoso? Essa é um grande debate que a gente tem que fazer para o futebol brasileiro. Eu já convido você a prestar atenção nas transmissões da nossa jornada esportiva Esporte na Rede, na Web Rádio ABC, webradioabc.com.br, todo meio de semana, quarta, sábado e domingo, é isso, Paulo? Isso, inclusive amanhã faremos o jogo da Copa do Brasil, Bragantino e São Paulo. Para o final de semana tem 2 jogos do Brasileirão, um no sábado e outro no domingo. Vou pedir para o internauta ficar ligado ali no Facebook, na nossa fanpage, para ficar sabendo dos horários e dos jogos. Isso, acompanhe a gente então, já vá se acostumando, porque em breve também faremos o Esporte na Rede Rádio, com 2 horas de duração, para a gente poder fazer também bastante debate para você. A gente depois define dia, define horário e vai passar para você direitinho, mas continue acompanhando a gente pela web principalmente. Na televisão, toda terça aqui na TV, você já sabe, e na Web Rádio, por enquanto, com as transmissões de jornada esportiva e daqui a pouco com o programa Esporte na Rede Rádio. Hoje com a gente, para fazer a gente rir um pouco de tudo isso, né, desses episódios lamentáveis que o Paulo Arnaldo citou, né, aqui, do tema aqui de do abertura. Dunga, que é a ponta do iceberg para se arrumar o futebol brasileiro, que a gente tem que debater um pouco aqui. Eu recebo André Assunção, humorista. Olá, André. Boa noite, obrigado por ter vindo ao programa. Agradeço aí o convite de vocês. E é isso aí, né? Vamos tentar trazer alegria, né? Liga o microfone, André, que eu acho que ninguém te ouviu. Aí. Então, vamos repetir tudo. Agora a gente repete tudo. Agora a gente repete tudo. André, boa noite. Obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. Esses comentaristas estão tão mal-humorados. Gui Soares, não me decepcione, ligue o microfone. Boa noite, obrigado por 1, ter 2, vindo ao testando. Esporte na Rede. Teste, som. Brincadeira. Estão me ouvindo legal aí? Tá todo mundo bacana? Cara, eu nem sei porque a gente veio aqui, né, falar de humor, porque eu acho que a CBF ela já tá fazendo esse papel bem bacana. Boa. Lá com o Gilmar, com o Dunga. Acho que a gente nem precisava Tava estar todo aqui mundo de hoje. palhaço, né? Não, já estão fazendo. As pessoas que eles já escolheram, tanto o Dunga quanto o Gilmar, acho que já foi uma bela de uma piada. Acho que não precisa de mais nada. Né? A gente nem precisava estar aqui hoje. Agora vocês fazem parte do grupo Humordinários, né? Isso, É isso, que é exatamente. um grupo novo, tá começando agora. Eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês. O Humordinários tem 2 anos? Praticamente 3 anos de estrada aí. É um bebê ainda. Estamos A começando. gente tem 6 aqui já, ó, e a gente continua uma criança ainda. Continua. Está há 3 anos. A gente está lá na Rua Itapura, número 1327, no Tatuapé, todas as quintas-feiras, a partir das 20h30, com um show de humor. Exatamente. Lá no Bar Superstar, fazendo comédia de primeiríssima qualidade. Muito bem. O que foi, André? A gente já corrige agora. De quem que é o microfone? Do André? Do André. Então, daqui a pouco a gente já mexe lá no microfone do André. Bom, senhores, vou liberar eles aqui para pergunta. Quero saber se vocês estão fazendo show no Tatuapé, é isso? Isso, todas as quintas-feiras, a partir das 20h30, lá na Rua Itapura, número 1327, Tatuapé. E vocês imitam bastante personalidades do futebol? Sim, ou sim. o humor de vocês é um pouco diferente com relação à parte do esporte? A gente quer saber aqui. A gente faz stand-up, né, que é o humor de cara limpa, e também faz algumas imitações também. O André faz algumas imitações muito bacanas, eu também faço. Por exemplo, Bota ele pra imitar aí, ó. por exemplo, quem que você quer fazer aí, André? Que a gente passa o brinca microfone junto. para ele ali enquanto for trocar o dele. Professor, Microfone, agora como eu no trouxe Flamengo. sem microfone, eu faço a imitação de Charlie Chaplin. Faz aquele lá, o resenha. E agora você tá ligado esse microfone, meu filho? Bota pra funcionar que dá trabalho, produção. E aí você vai ver o seguinte. Eu vou contar uma historinha bem arrumadinha pra vocês aqui. Pois bem, contrataram quem agora? A Dunga. Aí eu lhe pergunto, pra mim, meu querido, eu vou falar uma coisa pra você aqui entre nós, correto? Dunga tava legal ali na década de 70, tava bom. Tava ali com ele, com a Branca de Neve, correto? Aqueles mais 6 anões ali. Depois dali, meu filho, só foi derrota ali, entendeu? Então corta pra mim nesse momento aqui que eu tô chateado com isso. Você imita alguém, Gui, também? Faz imitação aí, o Silvio Luiz, né? Pela barba do profeta, onde você acerta o seu aí que é o redondo meu daqui. Está valendo. É legal que você fica com uma cara de trouxa quando você imita o Silvio Santos. Você fica puxando assim. É muito constrangedor, cara. Pô. É isso aí, tem mais também, tem... Quem mais? Ixi, tem um monte, a gente vai fazer ao longo do programa aí pra não... Muito bem. Senhores, querem perguntar? Bom, o stand-up é um mercado que bem emergente aí no setor de humor. Vocês utilizam, como vocês veem a internet e também esse contato com o público, esse tipo de trabalho? É uma renovação que passa, né, pelo humor. É claro que vocês sonham um dia também chegar a uma grande rede de televisão, desenvolver a carreira de vocês como humoristas. Mas como que é esse mercado aí do stand-up aí? Como que vocês têm sentido?
tem sido fácil de trabalhar com ele? Dá para conciliar o stand-up também nas novas mídias, como a internet, por exemplo? Olha, é um mercado bastante concorrido. Tem muita gente, por incrível que pareça, não é fácil, é difícil fazer isso. E a resposta do público é fundamental, então a gente sempre busca isso nos shows. Conciliar com a mídia consegue perfeitamente, isso é muito interessante. Que hoje a gente tem um canal do YouTube, né, que é o Humor Ordinários também, está lá com U no final, com U e S, importante. Está lá no YouTube, então tem o Facebook também. São mídias que ajudam bastante na divulgação do stand-up e tudo mais. E além do YouTube, a gente também faz sketches no YouTube, o que ajuda o pessoal a entender a comédia e tudo mais. E é isso. É claro que a gente visa, logicamente, a entrada numa TV, que até para estar na carreira e tudo mais, e trazer mais gente para o show. Mas acho que a porta de entrada é o stand-up. E aí a resposta do público é tudo pra gente. Agora, não sei quem vocês têm de modelo, mas, por exemplo, o Beto Hora é um baita de um imitador, um baita humorista, e consegue brincar com as cordas vocais como ninguém. Ele consegue fazer tipos diferentes, com vozes absolutamente diferentes. Eu acho ele genial, assim. Vocês têm personagens também? Vocês têm esse estilo de criar um personagem próprio ou não? Eu venho tentando, que é muito difícil, é um processo totalmente diferente. O stand-up, você é um gênero de humor, o stand-up, você fala ali do seu dia a dia, do cotidiano e experiências que você já teve, alguma coisa desse tipo. O personagem é algo que você tem que criar bem mais profundo. Você pega algo ali, alguma persona que você acha interessante, e aí cria, e aí tem que escrever, pensar como se fosse aquela pessoa. Eu venho tentando fazer alguma coisa desse tipo, é um trabalho bem difícil mesmo, são coisas distintas. Mas vocês ainda não têm nenhum, né? O Guilherme tem. Então, eu fiz um padre, cara, mas ainda Fica com não... a cara esquisita também ou não, esse personagem aí? Cara, com a minha cara, você pode ter certeza que nada vai sair normal, né? Com esse cabeleiro, essa choupana que eu tenho no lugar da testa. Mas é o seguinte, cara, eu faço um padre, porque assim, você pode reparar que o padre é uma coisa que sempre... presta atenção que a igreja é tipo uma aula de ginástica, né? Que ele sobe e desce e tal. Se tiver o teleinternauta aí for católico, me desculpa aí, tá? Não vou falar mal de vocês. Mas é o seguinte, tem esse levanta e senta e tal. E eu percebi que a galera faz não sei quantas missas por dia, né? O padre. E aí tem o lance dele ficar tomando um vinho, né? Toda vez ele dá uma talagada no vinho lá e a gente lá vendo ele. E é o dia inteiro nesse processo, né? Todo dia lá ele tá na missa e tá chapando no vinho, né? Não sei se é vinho chapinha e tal, não me interessa qual que é o vinho. Vinho químico, né? Deus o livre. Mas aí ele tá lá, deve ser de qualidade, né? Na igreja não vão servir essas coisas ruins, não. Aí ele tá lá bebendo. E aí eu faço justamente esse personagem que eu tô desenvolvendo, que é um padre que ele é alcoólatra. Por quê? Pelo Tá viciado ali. Tá viciado no vinho. Então ele vai pegar no sono, ele tem que tomar uma, ele, vai dar bom dia. Sensacional, bela Chapa sacada. o coco. Bela sacada. Quer perguntar, Marião? Eu Fala, vou fazer mais vai uma lá. aqui. Vou fazer mais. Eu tô Vai lá, fominha depois a gente vai hoje, chamar viu? o Dung, então, pra discutir. Quais são as suas referências de vocês dois, né? No humor, quem que vocês curtem, quem que vocês assistiu quando eram crianças e agora, recentemente, que serve como plataforma ou referência para vocês? Graças a Deus, né? Conseguiu os 3 pontos aí, né? A gente... Estamos focados, né? Brincadeira. Um que eu gosto muito, se vocês tiverem aí, os internautas aí, procurem, Bill Cosby. O cara é sensacional, velho. Ele faz stand-up há muito tempo e, tipo, ele é uma sumidade no assunto. E pra você ter uma ideia, pra vocês terem uma ideia, ele conta a piada desde o início lá, ele faz stand-up sentado. Tem uma vez que tem um vídeo dele na internet que ele tá contando a piada e, tipo assim, pra vocês terem uma ideia, você já conta o negócio em pé e tal. Porque você tem uma postura e tudo mais. Ele faz o stand-up sentado. Aí ele tá sentado, isso ele é muito novo. Ele tá sentado e entre uma piada e outra você tem o time e tal pra contar a piada, porque senão você perde a graça, né? E aí ele tá ali contando a piada e dali um pouco ele pega o charuto, fuma. Aí ele volta com o charuto na boca, conta a piada, a galera ri muito, cara. Ele faz show de tipo 2, 3 horas e lá fora, nos Estados Unidos, você tem o Jerry Seinfeld também, né? O Bill Cosby e tal. E num DVD do Jerry Seinfeld ele fala, cara, eu fico abismado com o Bill Cosby porque ele faz um show diferente por final de semana e são 2 horas de stand-up. Você imagina, já é tipo assim, você prender a atenção da galera por 1 hora e 20 minutos, dando risada, porque rir também cansa, enche o saco, né, velho? Tudo na vida. E demasia é chato, entendeu? E aí você fazer o cara rir por 2 horas, cara.
e ele consegue fazer dar risada. Se tem um cara que eu pago um pau, é o Bill Cosby. Agora, assim, que eu acompanho desde criança é Trapalhões, tipo, qualquer coisa da Sessão da Tarde com o Ed Murphy, é minha influência ali, quando eu era pequeno, mas aí depois, tipo, um tira da pesada, tá ligado? Gênios são raros e nascem pouquíssimos nesse planeta. Vamos falar de Dunga? Vou colocar os números do Dunga aí no ar e eu vou explicar pra vocês por que eu coloquei os números do Dunga aí no ar e a gente vai entrar nesse assunto. Coloca aí, Guilherme. Dunga, na seleção brasileira, aí, são 60 jogos, foram, né, por enquanto, 60 jogos, com 42 vitórias, 12 empates, 6 derrotas, 76,7% de aproveitamento, quase 77%. Títulos, Copa América de 2007, foi o primeiro colocado nas eliminatórias para a Copa de 2010 e ganhou a Copa das Confederações de 2009. Então agora vocês vão discutir o Dunga para o futebol brasileiro. Dá para entrar um pouquinho, viu, Mário? Não dá para estender, mas no debate que é muito maior sobre o futebol brasileiro, estrutura, dirigentes. Na semana passada a gente recebeu aqui o Edinho Montemar, que falou muito da base, principalmente da base, por que as pessoas são despreparadas. Você pode acessar as edições anteriores do Esporte na Rede lá no nosso site. Você pode pegar o depoimento da Dinha, que foi realmente bacana, esclarecedor. E eu fiz essa arte do Dunga, viu, seu Mário? Eu coloquei lá na minha rede social, porque eu queria, foi proposital, porque eu queria testar até onde estava indo a popularidade do Dunga ou não. Claro que eu não sou nenhuma sumidade no jornalismo para ter 500 mil votos e comentários, mas eu senti, dos que comentaram, um equilíbrio. Teve gente, já que o senhor é o equilíbrio da bola, teve gente que gostou e teve gente que não gostou, mas teve gente que apoiou o Dunga, falou sim, ele é o melhor para a seleção brasileira. Ou não, o cara está ultrapassado. Então eu queria que vocês, por favor, fizessem uso do microfone para debater um pouco a situação Dunga como técnico novamente da seleção brasileira. O Aníbal pode começar falando sobre o Dunga, eu até preferia, mas eu quero saber, depois eu vou poder perguntar para os meninos uma perguntinha preparada. Sim, senhor. Vai ser tudo bem rápido. Quer hoje, começar, né? Aníbal, a falar sobre o Dunga? Bom, dando um pitaco, excelente dica do Bill Cosby, viu? Ele não é tão conhecido aqui no Brasil e realmente é um gênio. É um gênio que poucas pessoas aqui no Brasil conhecem, olha... Parabéns, muito bom mesmo. Voltando ao Dunga, né? Olha, pra mim, bom, eliminatória a gente não pode contar como título, né? Foi primeiro colocado, né, Aníbal? Se você tomar por base que é um torneio de pontos corridos, claro, ganhou o torneio. Sem dúvida, não tira o mérito que é chegar em primeiro colocado numa competição dessa, né? O Dunga, ele teve esses números muito bons de aproveitamentos, no caso, né? Mas a gente também tem que lembrar que ele foi o responsável pela convocação do Afonso Alves, de Fernando Menegaso e de outros jogadores que a gente sabe que não serviram para absolutamente nada na seleção brasileira. Talvez o Dunga agora, nessa segunda passagem, depois de ele ter treinado o Internacional e também a seleção brasileira, agregue alguma coisa. Não dá para dizer se é muito ou dizer se é pouco. Acho que vai ser muito pouca coisa. Por quê? Porque o Dunga ele tem um grande problema de achar que o talento resolve as coisas, né? Quando a gente via a seleção brasileira em campo sob a batuta dele, qual era o principal jogador da seleção comandada pelo Dunga? Era o Robinho. Então era sempre o Robinho que resolvia os problemas, era sempre o Robinho. O jogo da seleção brasileira só realmente funcionava quando se o Robinho estivesse numa situação... Que é um pensamento do Marinho, né? Exato. Que diz que o brasileiro não tem nada para aprender, só para ensinar. Pois é, exatamente. Então, quando o Robinho estava bem, a seleção brasileira estava bem. Então, isso aconteceu, funcionou até o determinado momento em que a seleção brasileira perdeu da Holanda e aí a caça às bruxas foi, assim, muito grande, né? Lógico que ele foi muito truculento com a imprensa, né? A imprensa, de vez em quando, merece umas burdoadas, acho até que foram bem merecidas, mas um jogador que ergue a taça do mundo e xinga as pessoas que estão abaixo, a gente não pode esperar muito muita não saber coisa. ganhar, né? Não saber ganhar. É um sentimento raivoso, é um sentimento vingativo, né? Daquelas pessoas, você tá, sabe... Elas estão ali embaixo, em vez de você comemorar, você prefere com que o outro caia do que você comemorar o teu mérito. Então, eu acho isso de uma pobreza, assim, de espírito muito grande. Mas, como diz o poema, né, é o que temos para hoje. Não acho que a seleção brasileira vai melhorar, sinceramente falando. Até a gente pode quebrar a cara como aconteceu isso com o Filipão. Nós votamos aqui que o Filipão não ia melhorar a seleção e no final acabou melhorando. Daquele jeito, mas acabou melhorando. Então, não acredito que o futebol brasileiro a seleção brasileira vá progredir. Eu acho que o Dunga
ele vai apresentar as mesmas velhas ideias, né? O mesmo discurso nacionalista, o mesmo discurso de que o talento vence tudo, ou seja, nós estamos no mais do mesmo, Leandro Martins. Continuando no mesmo, né? Nem andou para trás, na verdade manteve no mesmo. O Filipão foi um pouco assim também. Fala, Marião. Bom, a questão do Quebra Dunga, tudo. a questão do Dunga nem era uma das minhas preferidas para falar hoje, porque a gente tem muitos assuntos latejantes para falar, né? Mas vamos falar sobre o Dunga, então, com carinho especial e rapidez. Sem ser o Aníbal escreveu muito do que eu penso em relação a essa situação da seleção brasileira. Eu acho que a gente tem que pensar como substancialmente que as mudanças precisam ser maiores só do que a troca do treinador, obviamente. Então a gente poderia entrar na análise de quem foi escolhido como coordenador, e para entrar na análise de quem foi escolhido como coordenador, a gente teria que saber de quem estamos falando, de Marim e Marco Polo Del Nero, e que contrataram um empresário de futebol para ser o coordenador, que é o Gilmar Rinaldi. Contrataram um empresário de futebol, né? Eu estou aparecendo porque na telinha lá da coisa eu não estou, né? Que eu queria ver se está dando certo. Bom, sabe o que eu acho que é achando bonitinho, não é, Marião? É isso? Você tá se achando não, é para ter bonitinho? certeza. Eu fico com medo porque eu não sou, só venho aqui de vez em quando, né? Então, fiquei longe de tempão. Mas vamos voltar porque é sério, né? Porque como é que você vai trabalhar mudanças na seleção brasileira se você não modifica o jeito de pensar? Né? Eu brinquei num post do Facebook de alguém, num comentário. Nesses comentários eu gosto, que eu fico mais... né? O Sebrae, se não me engano, eu vou falar o nome da empresa, não tenho nenhuma preocupação com isso. Fez um comercial e eu disse assim, será que os publicitários brasileiros vão resolver o problema da seleção? E aí no comercial tinha o Oswaldo de Oliveira fazendo a barba, o Tite não sei o quê, e o Muricy. Seria uma fortuna uma comissão técnica dessas. Talvez não desse certo. Talvez fosse uma aposta ousada demais. Mas alguém vai negar que esses 3 profissionais têm qualidades que poderiam ser muito úteis ao processo de renovação da seleção brasileira? Se o Brasil se tivesse uma mentalidade inovadora na CBF, um cara de peito, ele viria e falaria, vamos fazer uma comissão técnica dessas, é uma fortuna, eles ganham bilhões lá mesmo. Vamos pensar esse futebol diferente. Né? Porque veja como a Alemanha, que é o sucesso... Você acha que o Dunga foi contratado para quem, então, o Marião? Dunga dá continuidade ao processo que o Marim adotou logo que teve que substituir o Mano Menezes. Estava morrendo de medo, não podia se queimar nem chamuscar para não bagunçar o coreto lá. Chamou quem? O Filipão e o Parreira. Deu certo. Processo de blindagem e escudo. Deu certo, não respingou nada. Só o Filipão acompanhou, segurou sozinho e o pessoal ainda cobrando que ele fosse lá pedir demissão. E o Marim, o Marim veio falar do fracasso fragoroso da derrota, né? Da tristeza que foi causada porque apostou-se no planejamento que não era o ideal. Sem querer, eu não vou exorcizar nem vou caçar nenhuma bruxa, nem o jogador, nem o Filipão. A maior responsabilidade pela derrota da seleção brasileira é do Marim e do Del Nero, que tiveram uma oportunidade de abrir as portas da CBF para a gente moralizar o futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro está falido por quê? Não é? Se eu quero saber se está certo, se o advogado errou e a portuguesa, infelizmente, colocou o jogador e o Fluminense se beneficiou e o Fluminense não está errado, não estou querendo criticar o Fluminense. Quando a CBF permite que a portuguesa, que é uma instituição que está 3 anos lutando a unhas para se ficar na Série A, e quando vai receber 30 milhões, e aí quem sabe vai sobreviver finalmente, ela cai. E agora a portuguesa, mais 2 anos, ela vai morrer. E se você mata a portuguesa, antes a gente falava isso do futebol de base da várzea. Vai na Alemanha ver. A Alemanha não só reestruturou tudo aos modos do que o Barcelona faz, como contratou o técnico do Barcelona e montou a seleção da Alemanha no Bayern. E eles jogam um jogo o ano inteiro juntos, 7 jogadores, fazendo a mesma coisa. E o São Paulo está muito longe, obviamente, da seleção da Alemanha. Mas jogar com 2 meias, Kaká e Paulo Henrique Ganso, é a aposta para tentar ser um dos candidatos ao título brasileiro. É claro que dá trabalho e é perigoso. Mas é um dos 3 favoritos para mim, do ponto de vista do brasileiro. São Paulo, Corinthians e Cruzeiro. Vou ouvir o Paulo Arnaldo aqui. Só tem 2 questões para colocar aí no que você disse. Com relação à parte da portuguesa e o time do Rio de Janeiro, que eu não cito o nome justamente por conta desse caso, o time do Rio de Janeiro não é o único culpado e nem a CBF é. Aí é corrupção no futebol, que envolveu a portuguesa também. Então, se caiu, é porque tem culpa no cartório lá. Do seu presidente anterior, chamado Manuel da Lupa, que é um picareta, e ele acabou com a portuguesa. Ele afundou a portuguesa de Desportos. É isso, desculpa voltar. Se a gente quiser um dia fazer um programa só sobre a portuguesa, dá pra enlouquecer aqui. Mas só o seguinte... Já tungaram o Criciúma do mesmo jeito que a CBF fez aquela lambança, começou o Campeonato Brasileiro e o Criciúma perdeu 3 pontos.
Já de cara, para mostrar a credibilidade do campeonato. Agora tem um lance do Botafogo, jogadores do Brasília, que eu não consegui acompanhar direito o que é que está acontecendo, né, que já vai fazer aquele levantar os panos. Né? O Lodeiro não podia vir para o Corinthians por causa da penhora lá. Sabe? É uma bagunça, e é feito de propósito para ser uma bagunça. Para ser uma coisa de máfia, de bandidagem. Isso, porque se não for bagunça, se for transparente, não dá para fazer o roubo, né, que todo mundo faz, os desvios que todo mundo faz. E aí a segunda questão era isso, você disse que ia mudar os dirigentes, que é o que a gente sempre defendeu aqui. Mas não muda porque essas pessoas estão sentadas em cima da influência, do poder e do dinheiro. Então aí complica bastante. Fala, O futebol Paulo está Arnaldo. mergulhado em tudo isso, o Aníbal falou bem, a questão do Dunga, o Mário foi bem além, destrinchou com muita propriedade a questão do nosso futebol. Até o nosso internauta sabe qual era a minha opinião aqui. Acho que deveria vir em relação à seleção brasileira, deveria vir um treinador de fora do país, que não fosse um argentino, mas até por uma questão cultural do nosso futebol, acho que não é cabível um treinador argentino. Acho que teríamos muitos problemas, mas aí o problema está muito além do treinador, né? Quando a gente observa e analisa, não adianta vir um Tite, que era, de repente, um treinador dentro do Brasil, com uma mente mais aberta, que poderia fazer um trabalho diferenciado. Eu sei que alguns talvez não concordem, mas eu não vejo, eu não consigo enxergar o Tite ter a mesma postura que ele teve no Corinthians, ou por onde ele passou como vencedor. Muito pelo contrário, eu vejo ele até vendo uma oportunidade de ele mesmo buscar o conhecimento e seria o treinador hoje mais próximo dessa renovação. Eu disse aqui semana passada que com o Dunga a gente estava dando um passo para trás em termos de renovação e isso fica mais do que evidente. Em relação ao Dunga, os números são razoáveis. São bons. Eu considero, é que assim, eu vejo, se você pegar a Copa América, a seleção não jogou bem aquela Copa América, fez a final muito bem contra a Argentina. Se você pegar... Ganhou. Ganhou. Não jogou bem a outra e ganhou nem passou da os primeira trancos e fase barrancos. com o Mas Mano. eu pondero, por exemplo, a questão das eliminatórias. O Brasil fez uma boa edição de eliminatórias. Não vale o título, vale só uma vaga para a Copa do Mundo. Mas assim, eu peço, pelo amor de Deus, já que o Dunga assumiu, se ele realmente ficar na seleção, só peço uma coisa só. Que não feche o grupo um ano antes de ganhar a Copa das Confederações. Só isso. Se fizer uma avaliação, porque um ano é muito tempo para você fechar um grupo. Claro, você pode fechar 70%, 80%, mas não fecha 100%. Chega lá, acompanha a tendência, porque os 3 treinadores que passaram pela seleção cometeram o mesmo erro, o mesmo pecado. Quiseram abraçar os heróis muito tempo antes. Né, a questão amarrada ali, não, Projetos personalistas, né? Então, assim, vamos parar com isso, vamos avaliar, porque futebol também é um pouco de momento, e você precisa olhar um pouco para quem está apresentando um rendimento superior. Não adianta você levar um Kaká que estava lá no auge, mas estava machucado na Copa do Mundo, e você só depender dele, você não ter uma peça de reposição, ou você só ter o Neymar dessa vez aqui. Então, para que pelo menos abra a cabeça, em relação ao treinador, se não for o Dunga até lá, mas não importa quem seja, se o treinador ter uma postura um pouco mais diferente, pelo menos melhora, ameniza, né? Ok, o Aníbal quer complementar antes, Aníbal, só vou chamar a Libertadores aqui, você comenta mesmo e aí arredonda, por favor. Muito bem, e daqui a pouco tem a participação do internauta com a Luciane, é porque a gente já falou mesmo no começo do Libertadores, é só para ser mais rapidinho mesmo. Tá aí então, ó, hoje depois do Esporte na Rede tem jogo da Libertadores da semifinal, tem o Defensor jogando lá no Centenário em Montevidéu contra o Nacional do Paraguai, 9h15. Na ida tomou de 2-0 o Nacional do Paraguai. Quem diria, Nacional do Paraguai está perto da final da Copa Libertadores da América. E amanhã, também 9h15, tem Bolívar da Bolívia e São Lourenço da Argentina, lá no Hernando Siles, mas na ida foi um saco, 5-0 para o São Lourenço. Alguma coisa a acrescentar na final da Libertadores? Senhor Aníbal, se quiser aí arredondar o Dunga, pode arredondar e manda a Libertadores que a gente já está mandando ver aqui no rapidinho. programa. Bom, a gente nunca achou um dia que a Bolívia ia enfiar 6-1 na Argentina. Aconteceu. Pode acontecer de novo. Claro Comenta Halley, né? Claro que é muito difícil, mas enfim, né? Alguém imaginar que a Alemanha ia ganhar de 7-1 do Brasil aqui numa semifinal de Copa do Mundo? Comenta Halley, né? E o outro jogo está em aberto, apesar de ter sido 2-0 lá no Paraguai, acho que está aberto. Para mim, o Defensor vai se classificar de alguma forma. Rapidinho sobre o Dunga. Quando ele assumiu a seleção em 2006, ele tinha uma boa base.
Sim. né? Bons jogadores que ainda estavam numa crescente e num, vamos assim dizer, voo de cruzeiro, né? Então, por exemplo, Daniel Alves, o Robinho, o jogador Elano, que até já estava numa fase muito boa no Santos. Agora, a seleção brasileira está passando por uma entre-safra. Por quê? Porque o Fred já está, não vai para a Copa de 2018, Júlio César muito menos, né? Thiago Silva, tenho minhas dúvidas, porque vai chegar em 2018 com 33 anos. Davi Luiz ainda vai estar numa idade boa, né? Então são jogadores que nessa Copa de 2010, muitos deles provavelmente não vão estar no mesmo nível que em 2018. Então, a ideia seria justamente começar a formar uma seleção de base com os melhores jogadores, isso nós temos. A gente tem o Talisca, que foi vendido agora para o Benfica, Bosquilha, que joga no São Paulo, muito bom jogador, e outros jogadores aí que estão, o próprio jogador Douglas Coutinho, do Atlético Gabriel Paranaense dos também, Santos. Gabriel dos Santos, muito bom jogador, centroavante também. Então, esses jogadores precisam ser treinados, eles precisam começar, como a gente diz lá, Mas aí pegar entra o que o cancha. Edinho falou, tem que ter alguém para formar esses caras. Exato, e aí é que entra o Galo, né? Galo convocando alguns jogadores que pessoal que é bastante entendido em base não concorda, principalmente Yuri Mamute. Ele quer levar um centroavante parrudo para as competições de base, que eu acredito que não vai dar certo, é uma aposta pessoal dele. Mas enfim, aí merece todo um outro programa. Mas a ideia principal agora o Dunga não tem mais os ditos medalhões, né? Em 2006 o Robinho estava numa grande fase. Não Daniel tem a Alves, safra. Ronaldinho Gaúcho, a Adriana, exatamente. E agora ele não vai contar com isso. Ele vai ter que desenvolver uma equipe, juntar os cacos, né, como a gente fala, para poder conseguir dar um padrão de jogo para a seleção brasileira. Vai ter bastante trabalho pela frente. Muito Dá tempo trabalho. de falar de Libertadores ainda? Bem rapidinho, um minutinho. Bom, foi uma sacolada, né? O São Lourenço fez uma pressão forte, né, logo no começo do jogo, não deixou o Bolívar jogar, apostou nas jogadas de bola aérea, tanto é verdade que o primeiro gol, o segundo gol, foram de cabeça e parecia um replay. Foi muito bem o São Lourenço, o Romagnoli jogou bem, aquele Emanuel Mas, que foi o autor de 2 gols. Realmente o São Lourenço está praticamente classificado. Já está classificado. A gente fala praticamente, não digo impossível Bolívar, mas improvável, né? Vamos dizer assim. Em relação ao Nacional isso, possível não é, mas improvável, né? Mas tem uma pequena chance. O Nacional fez um bom jogo. O primeiro tempo foi meio fraco, mas o Melgareiro foi um meia que se destacou muito. O Brian Montenegro, que a gente falou dele aqui na semana passada, que foi o estreante, veio do Libertad, acabou marcando o primeiro gol. Eu vejo, para o segundo jogo, o Defensor teve uma grande oportunidade no final do jogo, poderia ter diminuído, ter feito um gol, o Correia, né? Perdeu um lance ali no finalzinho do jogo. Eu vejo o seguinte, para quem está 2-0 e não tomou nenhum gol dentro de casa, vai com uma vantagem de imensa. marcar um gol, ele quebra a estrutura, quebra qualquer pretensão do Defensor. O Defensor vai tentar fazer um jogo para não sofrer nenhum gol, claro, e tentar fazer 2-0 para levar para os pênaltis. Essa vai ser a estratégia. Eu vejo na condição hoje do confronto para o Nacional, está muito melhor, obviamente, porque está, né, um contra-ataque que encaixou, vai lá, faz um gol e aí praticamente está classificado. E eu acho que o Estaria senhor classificado. acertou a final da semana passada. Parabéns. Luciano e Bruno, participação do nosso internauta. As primeiras participações da noite. Temos o nosso querido Rafael Jacobuzzi, que está aqui conversando há um tempão comigo, né? Ele não veio ao programa, mas fica lá de Continua casa também. falando e falando sempre, né? falando. Tá certo. Um beijo para o Rafael Jacobuzzi. Ele quer saber dos nossos convidados se é mais difícil para vocês falar do cotidiano, do dia a dia no show, ou se contar uma piada que alguém peça de algum tema. O que vocês... O cotidiano é mais difícil a piada que a pessoa pede, porque foge às vezes do nosso cotidiano, né? Que a gente escreve. Aí, por exemplo, a gente vendeu um show para uma empresa e aí essa empresa ela quer que a gente fale sobre roscas e parafusos. Não é o meu universo, quer dizer, né? Não assim, dessa forma. Diferenciado pode ser, mas não dessa forma. A gente tem que criar e escrever. É mais difícil. O cotidiano ele acaba sendo mais fácil, né? É verdade. Acho que só o fato de você subir no palco já e contar a piada já é muito difícil, cara. Fazer vocês darem risada, né, já é bem complicado. Mas é como o André falou.
roscas e parafusos, com certeza. Calopsitas albinas, já pensou? É tudo, cara, é uma loucura. Eu quero que você faça um show de calopsitas flamejantes com um show pirotécnico, eu quero isso em piada. E anões E anões voadores. transexuais. É impossível de fazer, cara. É legal. É impossível. Mas é difícil. Hoje a piada mais fácil tá de fazer com o Flamengo, né? O Flamengo ainda é uma grande piada do futebol brasileiro. Vai, Luciane e Bruno. Aqui é a Ana de São Bernardo, que está sempre participando, né, Leandro? Grande beijo para ela. E ela quer saber de vocês qual foi o momento do show assim mais cômico. Se aconteceu alguma coisa engraçada realmente, claro, fora do que vocês já contam no palco. Se na plateia aconteceu alguma coisa assim diferente, curiosa, engraçada. Não, teve vários momentos, ó. O André vai contar um, vou contar outro. Nosso show, por incrível que pareça, sempre vão pessoas de mais idade, assim, ó, uma galera tipo terceira idade mesmo, pra mais da terceira idade. Tipo, eles brotam, é sério. Tipo o Gepeto. Tá Tipo o Gepeto. Tipo lá. o GP, Então o tá GP bom. tá aqui, o GP tá aqui, não, tá com a lataria gasta. Mas o negócio é o seguinte. Mas é tipo você, viu, GP? Aí o que acontece? Vai lá uma galera terceira idade, bicho, no programa e, meu, a gente tá assim, aí do lado tem um senhorzinho, aí você fala, pô, um senhorzinho tão bonitinho assim, não vou falar um negócio. E aí eu gosto muito de idoso, então ainda eles brincam com a gente no show assim e tal. E geralmente, assim, a pessoa da galera terceira idade sempre proporciona momentos. O André tava contando uma piada de relacionamento e a senhorinha de idade foi lá e falou, não, você vai transar, vai não sei o quê. E ela fez o sinal com a mão, eu achei ótimo. Sensacional. Passamos uma noite maravilhosa no motel, aquela senhorinha, meu Deus do céu, viu? Tirou a dentadura e ó. O André também tem um momento engraçado. O que é engraçado, e isso acontece bastante, é a risada das pessoas. Às vezes é engraçado. Nós temos um show uma certa vez no Café Piu Piu, que é um bar conhecido lá e tal, vocês conhecem também. E tinha uma menina que ela tinha uma risada, cara, e não era imagina um cabrito com amplificador umas 3 vezes, mas era a risada dela. E aí a gente contava a piada, ela dava essa risada, e aí a gente começava a zoar e brincava, e o namorado tava junto, e ele já conhecia, aí era coisa toda. Aí a gente perguntou, cara, na cara de pau mesmo, falou assim, escuta, você na hora H lá, é essa? Amor, tô chegando, tô chegando, é essa aí? Aí eu falei pro cara, deve ser complicado, né? Que o pessoal do vizinho apartamento deve achar, pô, o cara tá fazendo zoofilia lá embaixo. Não parece esse cara, chamar o Ibama, chegar lá a mulher do cara. Falando em risada engraçada, Vinícius Moura, grande abraço pra você, é parceiro meu na TV Câmara, trabalha com a gente. Uma das risadas mais engraçadas que eu já vi é dele. Grande abraço pra você, viu? Aproveitar pra mandar um beijo pra Carol Menezes, que tá fazendo aniversário hoje, também lá da Câmara. Grande beijo pra você, Carol. E queria que o Gepeto mostrasse a plateia aqui. É possível, Gepeto? Será que a gente consegue ir lá? Porque hoje a gente tem uma muralha na frente da plateia. Não é todo dia não, mas hoje é uma muralha de comentarista lá na frente da plateia, ó. Queria registrar aqui a presença do Arthur Dafs, que é nosso comentarista, / assessor de imprensa aqui dos meninos do Grupo Humor Ordinários, e a Emily, que veio lá da Câmara de Guarulhos também para acompanhar o programa, hoje em loco aqui no estúdio. Emily, que vai aparecer aí no seu vídeo. E dá um tchauzinho lá, Emily. Muito bem, veio acompanhar aqui hoje o Esporte na Rede no estúdio. Luciane e Bruno, tem mais participação? Vamos lá. Ana, que também participou semana passada sobre o Dunga. Respondemos a pergunta dela. Verdade. Mandar um beijo especial pra ela. Ela disse que o Leandro hoje tá lindo. Olha Obrigado, só. Juliana. Puxa saquismo, né? Eles podiam contar uma piada sobre puxar saco. Francamente, viu? Francamente. São os eletrônicos, Juliana. Muito Né? obrigado. Um beijo pra você. Um beijo pra Juliana, uma velha conhecida aí nossa. Ela gostaria que vocês contassem uma piada de sogra em minha homenagem. Obrigada, viu, Ju? Beijo, querida. Juliana, que pessoa do mal. Sensacional. Tem alguma de sogra que vocês têm agora na ponta da língua aí? Não, o que é mais engraçado, como é o nome da Juliana. Juliana, né? Juliana, a gente tá aqui falando, né? Ele perguntou o que é stand-up. A gente fala piadas do cotidiano, que a gente escreve do dia a dia. Ela vira e fala o quê? Conta uma piada de sogra, tá ligado? Mas vamos lá. Não, a gente não tem, a gente não conta piada pronta, tipo de loira, de sogra, essas coisas. Mas assim, se você. Ela é sua sogra? Hã? Ela é sua sogra? Não, é uma bela história. Dois comentários só que eu quero fazer. O primeiro que essa senhora deve ser cega, porque o rapaz vem aqui toda terça-feira com a mesma camiseta. Nossa, tá lindo. Não sei aonde. Não sei aonde, entendeu? Deve estar levando alguma participação nesse negócio aí. A 50 caixa que a gente combina pra depois. Com certeza. E o segundo comentário, acho que é o seguinte. Com aquele negócio do avião tá caindo, vocês viram? Tá caindo avião pra caramba. Tem avião pra Ucrânia, caiu. Tem avião... Tava indo pra Taiwan, isso é certo. Avião pra Taiwan, caiu. Tinha avião pra Argélia, caiu. Tinha avião com a delegação do Palmeiras, caiu pra Série B. Então, acho que é o seguinte, se você tem uma pessoa que você não gosta, é sério, se tem uma pessoa que você não gosta, tipo a sua sogra, igual a Juliana, em vez de você mandar ela pra aquele lugar, manda ela pra Ucrânia. Você vai ver que só passagem... Na Malásia, Elane. Pra faixa de Gaza. Manda pra faixa de Gaza que é certeza, não volta. Vai, Luciane, mais uma. Temos aqui o Julinho, de São Paulo, um grande beijo.
Ele quer saber de vocês de onde surgiu essa vontade de ser comediante. E ele quer mandar um beijo pra avó dele. E ele gostaria também que vocês contassem aí uma piada, alguma coisa cotidiana a respeito de vó. A galera tá... No programa, O isso pessoal aqui tá não. sabendo bastante que é stand-up, né? Bacana, você tá difundido. Stand-up é difundido. Vai lá, André, conta o que... Qual que foi a primeira pergunta dele? Falou do Julinho? Por que vocês Julinho. quiseram ser Ah, comediantes? por que é você isso? queria ser comediante? Fala aí. Porque a comédia é... Poxa, eu me ferrei tanto já. Olha, eu nasci no Cambuci, entendeu? Depois eu fui para Guarulhos, a menina de Guarulhos, sabe o que eu tô falando? Fui para Guarulhos, sabe, tem escola pública. Eu sempre me ferrei na minha vida. Eu tinha que tirar algo engraçado tudo isso. E é essa parte legal, porque tanta coisa que acontece, às vezes, pô, fica chateado. É interessante transformar isso em riso. E aí, pô, acompanhando na minha infância Jim Carrey e toda essa galera aí. Aí foi crescendo mais, Bill Cosby, que o Guilherme citou, pô. Foi acompanhando, você começa a se familiarizar com aquilo. Né? Você fala, pô, legal, acho que dá pra começar a trabalhar isso, com as coisas que eu passo de forma engraçada. Aí aconteceu. Meu da mesma forma, fazer uma zoeira boa na escola, entendeu? Já fui pra fora de sala várias vezes e... Entendeu? Era tipo assim, é que vocês não estão pegando. Vocês não estão pegando o Gepeto aqui, mas ele é tipo. Ele parece aqueles professores de desenho geométrico, sabe? E é geografia, né? Geografia, né? Professor de geografia. Eu lá estaria professor de história também, né? Até porque vivenciou muito das coisas que tá lá no livro, né? Descobrimento do Brasil. Testemunha ocular da história, né? Exatamente. Testemunha ocular da história era ele. É igual o Cid Moreira lá com coisa, né? Então o que acontece? O GP, brincadeira, viu? Depois a gente faz uma sopa de letrinha aí. E aí eu fazia muita zoeira na escola e aí eu falei, pô, meu. Aí fui pra faculdade de administração, né? Tranquei, porque era muita zoeira. Aí eu fui pra faculdade de rádio e TV, me formei, mas mesmo assim, cara, eu falei, velho, é o que eu gosto. É que eu acompanho muito Estágio 97, acho que vocês já ouviram falar. Então eu falei, pô, eu sempre quis fazer humor em rádio e stand-up eu gostava muito. Eu falei, meu, é um dos dois. Aí é o que eu gosto de fazer, stand-up, não tem outra coisa. E piada de vó tem? Piada de vó, infelizmente não tem, mas é o seguinte, porque eu gosto muito de vó, cara. Eu acho que é uma sacanagem. Inclusive, se essa vó quiser ir lá no nosso show, pode mandar ela lá que vai ser bem tratada. Tem uns VIP. Tem uns VIP de motel sobrando, pode levar que eu gosto de. Se tem uma coisa que eu gosto é vó, viu? Então, assim, ó, enquanto vocês lembram de alguma piada, pode ser voltada ao esporte, eu sei que não é de vocês aí o stand-up, mas de repente vocês têm alguma coisa voltada para o esporte, eu vou chamar o quadro que é Momento Motor, assim vocês tenham tempo para pensar, para o Paulo Arnaldo Lima analisar. Vamos lá, Momento Motor na sua tela. Paulo Arnaldo Lima, vamos analisar aí o GP do último final de semana. Você vai ver aí na sua tela a classificação. GP da Hungria de Budapeste. Daniel Ricciardo, australiano da Red Bull, com manobras ousadas e com pneu bom também, né? Diga-se de passagem. Ganhou aí a corrida. Fernando Alonso, espanhol da Ferrari, no seu patinete vermelho, como diz Mário Cardoso, sofreu para levar o patinete em segundo. Máquina moedora de borracha. Mas levou. Segundo, Lewis Hamilton, o inglês da Mercedes, saiu em último. Hamilton, né? Terminou em terceiro. Nico Rosberg também, o alemão da Mercedes, em quarto. E Felipe Massa, o brasileiro da Williams, ficou em quinto. Largou em sexto, terminou em quinto. Aí temos Kimi Raikkonen, finlandês da Ferrari, em sexto. Sebastian Vettel, alemão da Red Bull, em sétimo. Valtteri Bottas, finlandês da Williams, em oitavo. Jean-Eric Vergne, francês da Toro Rosso, em nono. E Jason Button, inglês da McLaren, o décimo. Classificação na sua tela. Nico Rosberg continua na frente, portanto, com 202. Lewis Hamilton, 191, já está pertinho. Daniel Ricciardo tem 131 com essa vitória. Fernando Alonso agora 115. Valtteri Bottas é quinto com 95. Virando a página, Sebastian Vettel tem 88, Nico Hülkenberg 69, Jenson Button em inglês com 60, Felipe Massa aparece na nona posição, brasileiro com 40 pontos, e Kevin Magnussen, o dinamarquês, com 37, é o décimo. Próxima prova, só agora em agosto, no final de agosto, que a Fórmula 1 tira férias, assim como eu tirarei daqui 2 semanas, no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Próximo dia 24, às 9 da manhã, um circuito bem grande, de 7 quilômetros, 44 voltas, os pilotos darão por esse circuito que você está vendo aí, senhor Paulo Arnaldo. É o melhor circuito da Fórmula 1, Também acho. Spa. Com certeza. Curva Rouge deve ser uma sensação. Bom, fala da Hungria, que geralmente lá não tem tantas emoções nas temporadas anteriores. É uma corrida, uma pista travada, que dificulta muitas ultrapassagens, mas dessa vez foi diferente.
Claro, ressaltar, né, que choveu um pouquinho antes da corrida. A corrida iniciou com a pista úmida e os carros entraram com pneus intermediários e aí deu uma mexida, teve tiveram dois acidentes que acabaram entrando o safety car, e um acidente do Ericsson e o outro lá do Pérez, que estampou ali no muro em frente à reta dos boxes. Que ele pisou, a grama falsa, ele né? passou na grama falsa que estava molhada, né? Não, que é um tapete, né? E aí o carro derrapou. Enfim, a corrida foi interessante. O Rosberg conseguiu dominar, né, no começo da corrida, mas por causa das entradas aí do safety car, ele acabou indo para trás, o que causou aquela polêmica lá na volta 40, porque o Hamilton, vindo lá de trás, foi muito beneficiado, né, por essas entradas aí de safety car. Numa condição normal, jamais ele conseguiria alcançar ali entre as 3 primeiras posições, seria muito difícil, mesmo o carro da Mercedes ser amplamente superior aos outros carros do grid. Mas teve na volta 40 aquela ordem de equipe insistente, né, para deixar o Rosberg passar, para que ele... Um absurdo, porque o Rosberg estava lá longe, né? Não, e o Hamilton, o Hamilton está brigando pelo título. Você acha que ele vai facilitar para o principal concorrente? Realmente, não sei o que os caras pensam. É uma fissura, assim, por resultado. Tudo bem, se o Rosberg tivesse tido a facilidade ali de ultrapassar, talvez ele teria vencido até a corrida. Mas o Hamilton está no jogo também, então é uma coisa... E fez bem o Hamilton, sabe? Não ter nem dito nada e continuar acelerando. E é isso mesmo, sabe? O Hamilton não tem que deixar... E tá doido da vida com a Mercedes, ele, né? Num treino zoou o freio, no outro aí explode essas questões acontecem mesmo. Só que acontece, ele teve um azar tremendo mesmo, em 2 corridas, problema no freio no GP da Alemanha e agora o problema do incêndio. Mas assim, vamos destacar também agora o Daniel Ricciardo, né? Que teve muita personalidade, estava com o pneu melhor. Mas assim, o Hamilton ficou lá ensaiando uma ultrapassagem em cima do Alonso, não conseguiu, obviamente, porque o pneu não dava uma condição ideal ali para conseguir fazer a ultrapassagem. E aí o Daniel Ricciardo não tomou conhecimento, foi lá, ultrapassou. Foi o grande lance da corrida. As 10 últimas voltas foram realmente espetacular. E o Daniel Ricciardo, com méritos, é o único piloto fora da Mercedes que conquistou a vitória, a segunda vitória. O Daniel Ricciardo vai ofuscando aí o Sebastian Vettel, que não é pouca coisa, não. Muito bem. Marião, para a gente encerrar o Esporte na Rede de hoje, você tem a pergunta que você queria fazer para os meninos, a última da noite. Bom, eu gostaria de perguntar Olha que nós estamos em eleição, hein? Antes de perguntar, eu gostaria de parabenizar, porque na verdade foi uma criação... Liga aí, Marião, não tá ligado seu microfone. Aí. Marião. Já. Vai, Marião, termina. Você imitou 5 minutos e estava desligado. Vamos terminar o programa. Eu gostaria de agradecer a presença dos Mordinários, que na verdade foi eu que criei, assim como a Imigrantes e também o Level 8, são criação minha. Eu gostaria de perguntar a imitação do presidente Lula, o que você tem para dizer aqui? Posso dizer o nome que estão me ano de eleitoral aí, já não posso dizer, mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui do Esporte na Rede, dizer para todo, que eu não sei falar, que eu só tenho até a 4ª série, então não vou falar telespectador, não vou falar, mas quero agradecer a presença de todos aqui, dizer que na história desse programa nunca se falou tanto em Dunga, nunca se falou tanto em Felipe Massa, nunca se bateu tanto carro numa Fórmula 1, nem eu bêbado com a Marisa do meu lado. E também dizer que nunca se comeu tanto travesti na história do Corinthians quando o Ronaldo estava lá. Esse é o meu recado. Queria dizer também, é isso aí, queria passar aqui para minha amiga Maria Gabriela também, que ela tem uma coisa para dizer. Olha, isso é um absurdo. Eu queria agradecer por estar aqui hoje. Esse convite maravilhoso. Eu tô com um absurdo isso, né? Dunga, esse negócio todo agora. Lula vem falar de travesti. Ronaldo é meu amigo, entendeu? Tocador de berimbau. Eu queria... Com muita propriedade. Muito obrigado, Luciano e Bruno. Obrigado. Até semana que vem, Luciane. Os nossos comentaristas. Quero deixar aqui que o Rafael Jacobus mandou um beijo para nossa convidada da plateia. Pegou! Tá solteiro, hein? Vamos investir aí que tá solteiro. Segura o homem, viu?
Vai ter que investir mesmo. que E mora em eu quero Guarulhos, deixar aqui também, né? Eu queria, Ô, Leandro, batateira de São Bernardo. Leandro, eu queria mandar um beijo para as minhas filhas que estão assistindo, e para Olha, meu filho também. Você manda na despedida, Marião. Quero mandar um beijo também pra Juliana, que ela me mandou um beijo especial. Beijo, Ju. Parabéns sempre aí pelo novo trabalho, que ela tá com trabalho novo. Um grande beijo pra você. E aos nossos convidados, é um prazer recebê-los aqui hoje. Foi um Ela prazer. vir no esporte na rede um dia, pelo menos? Então, Na vida, não? eu tô tentando trazê-la, como também estou tentando trazer o Toninho, que é um tratante. Mas ele prometeu que virá nas Toninho. férias, lá pra novembro, então eu vou trazer ele nem se for amarrado, Toninho. Um beijo pro Toninho. Toninho é um motorista de ônibus. De ônibus. Que não sabe, Que, assiste o nosso programa. mandou beijo pro Leandro hoje, falou que ele tá lindo, então deve estar virando a casaca o Toninho, gente. Mereço, viu? Mereço. Quero deixar aqui meu agradecimento, um prazer conhecê-los, um beijo pra você aí de casa, tenham todos uma ótima semana e terça, claro, tem sempre esporte na rede pra você, não com todo esse bom humor, né, não é sempre, que às vezes a gente fala sério, a gente brinca também, mandar um beijo pra todo mundo e claro, terça-feira estamos aqui, um grande beijo. Com certeza. Muito obrigado. Alexandre Aníbal, Enciclopédia da Bola. Obrigado. Até daqui 15 dias. É, folga Você sabe semana que que depois vem, da né? escala você vai ver com o meu substituto, que eu já vou falar já disso aí. Ah, muito bem, tem problema não. Obrigado, Leandro, Luciane, aos amigos de bancada. Ordinários, olha, grande show, muito obrigado. Um dia eu vou visitá-los lá no Tatuapé. Muito sucesso para vocês, viu? Bem-vindo. Obrigado pela presença. Bom, então, como o Leandro falou, estaremos de folga na próxima semana e daqui a 15 dias retornaremos ao Esporte na Rede, que é sempre análise esportiva de qualidade. Isso aí, Aníbal. Obrigado. Paulo Arnaldo Lima, Velocidade da Bola. Semana que vem o senhor não vem e quando retornar este programa será o apresentador, porque eu estarei 2 semanas de férias, terça-feira que vem estou Merecidas aqui. férias. E depois 2 semanas, Paulo Arnaldo Lima assume o comando do Esporte na Rede. Tchau, Pé. Obrigado, Leandro. Uma honra, um prazer enorme mais uma vez estar aqui. Uma boa noite para todos vocês, ordinários. Sucesso na carreira de vocês. Vou lá também no Tatuapé assistir um momento. Vou lá junto com os velhinhos, viu? Uma boa noite a vocês, internautas. Até a próxima. E até daqui 15 dias, muito esporte na rede. Afinal, é análise esportiva de qualidade. Isso aí. Mário Cardoso, o senhor que volta semana que vem. Muito obrigado. Até lá. Bom, primeiro boa noite a todos, para a gente não ficar perdendo tempo com nomes, né? Todos estão queridos. Primeiro, também muito obrigado ao Ordinários. Quero que vocês, na nossa despedida, façam mais alguma imitação aí, que eu sei que vocês têm várias para fazer. Mandar de cara, para não esquecer, um beijo para Ana Lua, para Helena e para o João, que são os meus filhos que estão assistindo em casa, lá estão de férias. Um beijo do papai querido, amo vocês. Ressaltar com relação ao Santos que o Gabriel vai ser convocado e vai desfalcar o Santos e o desempenho deve cair. Então o torcedor do Santos tem que ficar preparado e não tem que queimar o time. O Corinthians vai dar uma prova de força contra o Curitiba, um jogo decisivo. Se o Curitiba tivesse perdido para o Grêmio, seria um desespero, seria mais fácil para o Corinthians. Vai jogar o Luciano, teste de fogo. Luiz Felipe Scolari, como bem ressaltou o PA, tantos assuntos para falar, acertou com o Grêmio. O Ronaldinho deixou o Atlético, finalmente deixou um clube sem brigar pela porta da frente. Enfim, inúmeros assuntos. Eu queria agradecer novamente ao Leandro pela condução do programa, a oportunidade de falar tanto sobre assuntos tão importantes do nosso esporte. Tamo aí, uma pena que uma hora só passa muito rápido. Antes de me despedir aqui dos convidados, quero fazer o último convite da noite. Passa pelo meu blog também, leandrojornalista.blogspot.com. Toda quarta-feira você acompanha as fotos do programa de terça-feira, essa é a capa do blog. E na semana passada esteve aqui o presidente de honra do São Bernardo, Edinho Montemor, que você vai ver aí, ó, está aí falando ao lado de Luciano e Bruno. E depois ali, mais fechado em close, sempre nas fotos de Marco Antônio Joades, o GP, leandrojornalista.blogspot.com. Para terminar o programa, também vamos colocar aí a frase da noite. Ontem, segunda-feira, foi dia do agricultor. Então vamos pegar uma frase espiritualista, mas que tem a ver com a agricultura. Veja só que bacana. Allan Kardec diz o seguinte: os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Portanto, saiba bem o que você vai fazer nesta vida, já que você está aqui apenas de passagem. E na vinheta final, ainda para comemorar o Dia do Agricultor, vamos ouvir Amarra o Teu Arado a uma Estrela, música da novela do Sassamutema, vocês lembram disso? Nossa, de Gilberto Gil. Então você vai ficar aí com a vinheta final nesta música. André Assunção, obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. Opa, meu querido, obrigado a você, obrigado a toda a equipe aí, o pessoal da bancada, obrigado pelo convite, telespectadores aí pela internet que assistiram a gente, muito obrigado. Compareçam ao show lá na Rua Itapura, 1327, no bar Superstar, fazendo Superstar Comedy. Tem lá no Facebook, quem quiser me adicionar aí, André Assunção, tem coisa de comédia legal. E é isso aí. Olá, tudo bem? Vamos agora finalizar, agradecer Esporte na Rede. É qualidade.
E vou chamar ele aqui com vocês, Galvão Bueno. Obrigado, boa sorte! Ergue o braço, amigo da Rede Globo. Ele falou de Takuma Asada, ele falou de Robert Kubica, ele também falou do nosso mineiro, nosso garoto, ele começou no kart. Felipe Massa do Brasil acabou de tacar o carro no muro, que é mais que natural. Já vai aí bater no carro, já vai fazer a sua festa. Quero agradecer a todos. Obrigado, Gui, por todos os ter vindo internautas. nesse Muito Esporte obrigado. Leandro, obrigado pelo convite. Obrigado. Quem? Obrigado. Poxa, muito obrigado. Primeira Como vez diria que... no outro programa, quanto vale o show, né? Quanto vale o show? Agradecer a todo mundo, obrigado pelo convite. Facebook, Gui Soares, é só adicionar lá, facebook.com/humordinários com um US no final. Faça sua festa, amigo da Esporte na Rede. Vem pra cá. Muito obrigado, Gui Soares. Bom, lembrando para você, então, não conseguiu ver o Esporte na Rede ao vivo, acesse aqui uptv.com.br para ver a hora que você bem entender. Pois não, recado final? Eu dois beijos pra mandar aí, eu que senão a gente preciso vai mandar ficar um beijo, senão em casa eu não vou, né? Fazer pra a minha, unha. Chegar, né? fazer Chegar, a vai unha pra chegar. minha namorada, um beijo, Bárbara, senão Ó, tem que... Poliana, um beijo pra você, minha noiva linda, te amo, ó. Mora aqui no S2 aqui, tá bom? Muito bem, então, É hoje, hein? não conseguiu ver aqui ao vivo os meninos, acesse uptv.com.br para ver a hora que você quiser, ou esportenarede.org, vá nas nossas edições anteriores e veja qualquer programa anterior. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência, a gente se vê semana que vem aqui, às 10 para as 8 da noite. Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau. Se os frutos produzidos pela terra ainda não são tão doces e poupudos quanto as peras da tua ilusão, amarra o teu arado a uma estrela e os tempos darão safras e safras de sonhos, quilos e quilos de amor. Noutros planetas